Quem poderia imaginar, não é mesmo? De jogadores que já não têm um histórico de lealdade com franquia nenhuma, quando tá chegando perto do seu contrato acabar, falta uma temporada e meia, os caras começam, mas eu sou o dono do meu futuro, né? Mas eu posso escolher, eu tenho as rédeas da minha carreira. E mais uma vez, vamos falar a respeito de Kevin Durant. Eu que já estava colocando ele nas minhas previsões bobas, assim, de ser um dos nomes mais comentados da trade deadline que teve por fim agora, ele deixou pra fazer a sua baguncinha agora durante a off-season. O que vai acontecer ainda? Ele vai fazer uma baguncinha ainda. Eu só tô dando um aviso aqui, calma, eu já vou te explicar tudo o que tá acontecendo. Se tá chegando por aqui agora, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, já vai estar me ajudando muito a continuar este projeto humildaço. E se você quiser ajudar mais diretamente, concorrer a esse boné aqui, ó, esse boné bonitão do Charlotte Hornets. Eu sei que você não torce pro Hornets, quase ninguém, só que é bonito esse logo antigo, né, essas cores. Então eu vou estar sorteando para os membros desse canal no dia 22 desse mês, que provavelmente eu vou estar lá em BH. Pra você que é de BH, eu vou estar naquele jogo das estrelas da NBB. Se você quiser me trombar por lá, a gente se encontra. Mas ainda assim eu faço o sorteio pra vocês, abro uma livezinha, não sei, eu vou fazer alguma coisa pra poder fazer o sorteio a veras pra rapaziada, demorou? Agora é isso, sem muita enrolação, bora começar o vídeo. Vocês se lembram do OKC de 2012? Talvez alguns de vocês que estejam me assistindo agora podem ter nascido nessa época, mas eu comecei a acompanhar a NBA em 2010. Não faço as contas da minha idade, mas eu comecei a acompanhar a NBA em 2010. E mano, na época de 2011, 12, 13, cara, parecia algo mágico a NBA, era algo diferente. Porque pensa comigo, alguns dos nomes que vocês ouvem falar hoje pelo meu canal, ou pelo meu outro canal, que eu comento, jogavam ainda, estavam em atividade, sabe? Kevin Garnett, Paul Pierce, Kobe Bryant, Tim Duncan, LeBron James já tava com quase 10 anos de NBA já lá no Miami Heat, Carmelo Anthony. Tinha tanto jogador assim, absurdo, jogador tipo fora da curva, que hoje são várias lendas. E provavelmente os jogadores que a gente tá assistindo hoje, futuramente a gente vai tratar da mesma maneira. Mas só que era uma época diferente, tinha uma magia diferente. E não muda quando a gente pensa em Oklahoma City Thunder. Eles já tinham mudado de Seattle pra Oklahoma e tinha três caras lá, né? Mas um deles ainda não era tão hypado assim, que roubavam muito a cena, que no caso, Russell Westbrook e Kevin Durant. Até mesmo depois da separação, que o James Harden foi buscar o seu protagonismo lá sozinho no Houston Rockets e tivemos KD e Russ ali juntos. E aquela dupla, você lembrando hoje do que fazia Kevin Durant e Russell Westbrook, você fala, eu não tava delirando, aquilo aconteceu mesmo, né? E sim, aconteceu. E por causa daquilo ter acontecido, a gente teve uma das maiores tretas da história da NBA entre dois jogadores que eram muito amigos, irmãos. Tanto que quando o KD ganhou o prêmio de MVP, um dos caras que ele mais agradeceu e falou que não ia se estender muito agradecendo, porque senão ele passaria facilmente 24 horas falando bem a respeito desse amigo, era o KD quando ganhou o MVP falando do Russ. Então, mano, era uma amizade muito absurda. Só que desde aquela troca em que o mano Kevin Durant se desprendeu do Oklahoma City Thunder, ele não tem mais lealdade com ninguém. Na verdade, antes de alguma equipe possa pensar em trair o Kevin Durant, ele vai lá e trai primeiro, tá ligado? Ele, vai embora, mete pé. Sabe isso que aconteceu com o Nico Harrison, que aconteceu com o Luka Doncic, que eu fiz vários vídeos a respeito? Isso nunca aconteceu na carreira do Kevin Durant, porque antes de acontecer, ele ia, tô vazando. E ele saiu do Oklahoma pro Golden State, saiu do Golden State para o Brooklyn Nets, saiu do Brooklyn Nets para o Phoenix Suns. E agora no Phoenix Suns, ele soltou essa declaração. Pega a visão. Career to end in Phoenix. Man, I want my career to end on my terms. That's the only thing. Bingo. That's the only thing I'm worried about. You know what I'm saying? That's all that matters. Because I see a lot of dudes that don't get that opportunity. You know what I'm saying? So I want to keep putting in that work to, make that choice on my own. Pera aí, você vai me falar que nosso mano KD, 36 para 37 anos, se eu não me engano, não planeja encerrar a carreira no Phoenix Suns. E ele já está no penúltimo ano de contrato, né? A penúltima temporada de contrato com o Phoenix Suns. Se o Phoenix Suns deixar pra ele jogar mais uma, ele pode ir embora quando acabar o contrato a troco de nada. Ele se torna um agente livre e restrito. Unrestricted Free Agent. Tanto que eu peguei aqui pra gente dar uma olhada, o contrato do KD. Ele assinou o contrato quando ele estava ainda no Brooklyn Nets, agora o período dele com o Phoenix Suns são 4 anos e ele acaba em 2025-26, na temporada que vem. E esse ano ele tá recebendo 51 milhões, temporada que vem ele recebe 54 milhões, 54,7, só que não tem opção aqui de player option, né? Só que isso não é problema, porque os caras sempre forçam, dão um jeito de ser trocado. Aqui, ó, tá até aqui em cima a loginha do Brooklyn Nets, ó. E aí, na temporada 26-27, ele se torna um agente livre irrestrito, né? Com nenhum vínculo mais com a franquia do Phoenix Suns, aos 38
38 anos de idade. Então qual que é o negócio? Já que o Kevin Durant não estendeu o contrato com o Phoenix Suns, a saída dele ficou óbvia, porque o time tentou estender contrato com ele. Quem não quis foi ele. E outra, o Phoenix Suns quase trocou ele pro Golden State Warriors. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa baguncinha, eu acho que eu fiz vídeo a respeito. Só que ele interviu e falou: não quero ir pro Golden State. Eu não quero voltar a jogar com o Draymond Green. Eu não quero aquela bagunça de novo pra minha vida. Até hoje eu tô tentando me provar como um bom jogador por causa da época que eu vivi em Golden State. Ele já fez declarações tipo: cara, nunca tome decisões quando você estiver chapadão de maconha. Porque quando a última vez que ele fez isso, ele tomou a decisão de ir pro Golden State. Ele já deu declarações falando que o Golden State era um time underdog, tanto que perderam de 3-1 as finais naquela temporada. Por isso que ele foi se juntar pra ganhar título lá. Mano, é cada declaração assim infundada, quando ele tentou se justificar ele ter traído o Oklahoma City Thunder, que agora nada mais é inesperado. Então ele vai dar um jeito de sair do Phoenix Suns. Ainda mais se a gente der uma olhada aqui na classificação do Phoenix Suns: 32 vitórias e 37 derrotas, menos de 50% de aproveitamento na temporada, e a temporada já está acabando, estamos nos finalmente, falta menos de 20 jogos, uns 18 jogos aproximadamente, cada equipe tem umas que um pouco mais, tem outras que um pouco menos, e o Phoenix Suns está de fora, assim, por uma partida só, tá por uma partida só do Dallas Mavericks. Só que você acha mesmo que o Kevin Durant tentou formar esse Big Tree de Devin Booker, Bradley Beal e ele tentou fazer uma nova panela no Suns para se classificar em 10º numa corrida quase impossível de título, com um time totalmente sem profundidade, totalmente sem perspectiva de futuro, sem escolha de draft, sem nada? O plano da carreira do Kevin Durant é encerrar ali num time que fica brigando para chegar no play-in. Não, doidão. A ideia dele, desde que ele saiu do Golden State em 2019 para 2020, foi disputar título em outra franquia, longe do Curry, longe do Draymond Green, longe do Klay Thompson. Então o Phoenix Suns se vê num momento onde eles ainda têm um dos melhores jogadores em atividade, o KD, neste exato momento, segue sendo um dos melhores jogadores da liga, mano, com 26,4 pontos, 6,1 rebotes, 4,2 assistências, 41% para 3, 82 de lance livre. E digo mais, eu puxei as últimas partidas do Phoenix Suns, as partidas individuais, né, do Kevin Durant, tirando esses 3 jogos que ele ficou inativo, que eles perderam 2 e ganharam 1, eu peguei o retrospecto com ele em quadra. Ele fazendo 34 pontos, velho, 12 de 18 nos arremessos de quadra e perdendo. 37 pontos, 15 de 22 de quadra, derrota. 34 pontos, 10 de 22 para poder sair com a vitória pelo menos. 35 pontos, 11 de 24 de quadra, perderam pro Memphis. Então, o Kevin Durant tá vindo nessa última sequência de jogos com a média de 27 pontos aproximadamente, essa sequência que eu mostrei pra vocês aí das últimas partidas. Tá jogando super bem pra idade e a equipe do Phoenix Suns não consegue trazer resultados. E aquela entrevista para o podcast do Draymond Green foi apenas uma forma educada dele falar o seguinte: eu já saí de outros times antes, eu tô num time aqui que tá horrível e nada me impede de sair daqui de novo. E com certeza não vou encerrar minha carreira do jeito que ela tá agora, num time desse nívelzinho aqui. E digo mais, tem a chance de o Phoenix Suns demitir o Budenholzer por causa de insatisfação dos jogadores. Um técnico com, assim, pedigree de campeão, que acabou não continuando na sua antiga franquia, na minha opinião, por incompetência do front office, que trocou um técnico bom por um técnico ruim. E aqui estamos falando do Milwaukee Bucks, trocou ele pelo Doc Rivers. Mas a questão do Phoenix Suns é que o time tá tão desconectado, o time tá tão sem competitividade, tá tão, assim, largado, assim, na questão da defesa, as estrelas, entre aspas, Bradley Beal, por exemplo, é difícil contar com ele, já lesionou de novo, que quando surge qualquer tipo de conflito ali, qualquer situação desconfortável, como foi a derrota pro Lakers, como foi outras derrotas que eles tiveram, o Mike Budenholzer, ele acaba tendo que discutir com o atleta. Ele não tem o respeito do Kevin Durant, por exemplo, ele não tem o respeito, assim, genuíno do Devin Booker. Já tem bastante rumor de que o dele tá na reta, caso o Phoenix Suns fique fora dos playoffs, porque os jogadores, né, vêm à mídia e falam: não, tá tudo certo, tá tudo ok, não tenho nada contra o técnico, mas chega em quadra, pô, dá algum problema, ele vai chamar a atenção do KD, o KD bate boca com o cara na frente das câmeras, sabe? Então você acha mesmo que o Kevin Durant vai ficar de alguma forma no Phoenix Suns? Eu acho muito difícil. Dito isso, temos alguns times interessados no serviço de Kevin Durant, né? Saiu aí umas notícias a respeito do Lakers, pô, quem sabe o Kevin Durant vai fazer um Big Tree com Luka, com LeBron. Ai, mano, cara, já pensou o Kevin Durant sair de 2 Big Trees, 2 que não deram certo, KD, Harden e Irving, depois pra KD, Booker e Beal, pra ir pra um terceiro Big Tree e fazer a mesma coisa? Cara, Big Tree não dá certo. Se o Kevin Durant tá querendo ser o exponente de um time, o melhor pontuador, o principal foco ofensivo, ele tem que ir pro time jovem, que tem uma boa defesa, que tá precisando de um cara pontuador. O Golden State a gente já tira dessa questão que ele mesmo negou o Golden State. O Lakers eu tiraria dessa questão porque o Lakers ia ficar muito
muito sem profundidade, muito sem defesa. Teria que abrir mão de Austin Reeves, teria que abrir mão de Dalton Knecht, de Rui Hashimura, de escolha de draft, da porra toda pra poder trazer o cara também. Eu tiraria muito longe disso aí. Até porque o GM do Phoenix Suns não é o GM do Dallas Mavericks que ia aceitar pelo Kevin Durant se fosse um pacote de Doritos, $3 e um jogador. Então eu ainda continuo reafirmando que de todas as opções, todos os times que estão mais interessados no Kevin Durant, entre Memphis Grizzlies, entre Golden State Warriors, que estava, né? Los Angeles Lakers. Agora surgiram até times novos como Magic, como Clippers, como Pacers e o Mavericks. Cara, eu ainda acho que esses times não têm, talvez o Magic tenha, só não vai ter as peças necessárias para efetuar a troca, mas tem o ambiente ideal para ele ir, para estender um contrato, para ter jogadores defensivos. O problema realmente do Magic, usando o Magic de exemplo como um time sério para tentar entrar nessa corrida, é porque o Magic tá precisando de pontuador, tá precisando de arremessador para 3, mas só que eu não vejo esses times como times que conseguem fazer a troca com o Kevin Durant e manter ainda competitivo o suficiente para na mesma temporada que ele chegar, competir por título. Os únicos dois times que têm essa capacidade, um é o Oklahoma City Thunder e o outro é o Houston Rockets. O Houston Rockets, na minha opinião, ainda sai ganhando do Oklahoma City Thunder porque o Oklahoma já tem um sistema muito coeso em volta de Shai Gilgeous-Alexander. Trazer o Kevin Durant, ele seria uma segunda opção, talvez terceira opção no time do Shai, que não seria ideal pro Kevin Durant. Ele precisa ir pra um time onde tem uma defesa coesa e tá faltando um pontuador pra ele ser a principal peça, pra ele ser o foco. E aí a gente pode colocar o Houston Rockets. Se ele chegasse hoje no Rockets, ele seria o principal foco ofensivo. O ataque giraria em volta dele. E o Rockets precisa de alguém pra ser um cestinha consistente. Jalen Green é bom? É, mas oscila muito. O Alfred Sengun é bom? É, mas só que dependendo do confronto, dependendo do garrafão adversário, ele não consegue performar tão bem assim. Mas só que ainda continua sendo um center muito bom passador, que facilita muito pros companheiros. Só que ele precisa de alguém pra pontuar. E quando não é a noite do Jalen Green, quando não é a noite do Amen Thompson, quando não é a noite do Tari Eason, de alguém despontar na pontuação, do Dillon Brooks, eles não têm um cara coeso, pô. Kevin Durant seria esse cara, na minha opinião. Por isso que eu ainda continuo batendo na tecla. Eu acho que o KD vai encerrar sua carreira no Houston Rockets. O Houston Rockets tem capital pra poder pagar ele, tem jogadores jovens e talentosos pra poder fazer essa troca acontecer e ainda continuaria competitivo pra brigar por título nas próximas 2 temporadas, antes do Kevin Durant falar: chega, eu vou pendurar meus tênis aos 40 e chega disso aqui, agora eu vou curtir a minha vida. Lembrando que essa é a minha opinião. O que você acha? Pra onde você acha que o Kevin Durant vai? Ou você acha que ele vai ficar no Suns? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui, considere se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar o like, que já vai estar ajudando diretamente no meu trabalho. Ou se você quiser ajudar ainda mais, entra pra essa família aqui, ó, os All-Stars do canal, família de membros que tem alguns benefícios, como um grupo no Telegram pra gente trocar uma ideia. Vão estar concorrendo ao sorteio que vai ter agora dia 22, e eu planejo fazer mais sorteios pra vocês. Esse vai ser apenas o primeiro, o de estreia. Então é só vantagem, mano. Entra pra família dos membros que você vai estar fazendo parte de tudo isso. Agora, com todos os recados dados, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e falou!